Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos debater aqui, conversar com especialistas sobre o fundo de investimento do São Paulo. Como funciona, se vai ficar bom, o negócio é bom para quem, como é que vai ser, quem que pode investir. Todo mundo sabe que o São Paulo está passando por um momento financeiro, não é de hoje, um momento financeiro que não é dos melhores. Mas quem vai explicar tudo para a gente desse fundo financeiro, como funciona, como que vai ser daqui para frente, é o meu querido amigo Leonardo Lodge, consultor financeiro, gerente do Banco do Brasil, vai fazer aí essa explicação para todo mundo aqui do canal. Tudo bem, Léo? Fala, meu amigo José Roberto, aos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo, estou aqui para falar sobre o fundo de investimento, que com mais de 80% de aprovação, o São Paulo, através dos seus conselheiros, aprovou na última quinta-feira. É um fundo de investimento que visa a captação de recursos no mercado para liquidar as dívidas mais caras, dívidas bancárias, tá? Como que surgiu? Alguns especialistas de mercado criaram esse planejamento e levaram lá, meados de 2020, para o antigo presidente o Leco. O Leco, na época, ele estava saindo, então ele falou que não era bacana, né? Não era o momento certo para aquilo acontecer, porque ele estava saindo e viria um novo presidente, então isso teria que ser decidido, teria que ser estudado, teria que ser implementado com o tempo. Ao meu ver, isso foi uma atitude acertada lá do Leco, uma das poucas, né? E aí devem ter trazido para o Júlio Casares, e ele decidiu que, num primeiro momento, assim como todos os presidentes, né, buscam investir no futebol, montar um time competitivo para buscar títulos. E aí agora, né, com a conquista da Copa do Brasil ano passado, dado início ao segundo mandato, o Júlio Casares tem como pilar essa reestruturação nas finanças do clube, tá? O fundo, ele é um fundo de investimento, né? Então, estruturado. O torcedor de São Paulo não vai poder investir, as pessoas físicas não vão poder investir, são investidores especializados, né? Não são nem os qualificados, já são os especializados. Então, basicamente, são recursos que são captados com esses investidores e são liquidadas dívidas mais caras, dívidas de curto prazo, de mais de um contrato. Se eu não me engano, acho que são 4 ou 5 bancos, contratos diferentes, taxas diferentes, prazos diferentes, inclusive todos eles de curto prazo. Então, algo que onera muito a folha anual do São Paulo. Para se ter uma ideia, mais ou menos, o que se gasta com a manutenção, toda a manutenção de Cotia anualmente, e mais as contratações do ano do futebol profissional, esses dois valores somados, eles são equivalentes, né, bem próximos ao valor que o São Paulo paga de juros anualmente sobre esses contratos. Então, o São Paulo está trocando dívida, né? O CDI, que é tomado aí como base de muitas aplicações. Então, hoje o São Paulo paga CDI mais, em média, 9, 10% ao ano. Nesses contratos, vai passar a pagar o CDI mais 5% para esse fundo. Esse fundo vai liquidar esses contratos, né? Então, o São Paulo tem os seus contratos de patrocinador, direitos de imagem, direitos de TV. Esses recursos que são depositados mensalmente, eles vão cair na conta deste fundo. Esse fundo retira Léo? o capital, que é para repor
o valor que foi tomado, mais os juros do mês ali, e aí a diferença é repassada para o São Paulo. Há quem diga, de acordo com os balanços do que foi divulgado na mídia, que o São Paulo vai ter uma pequena redução, né, um ajuste no quanto é investido do futebol anualmente. Então, assim, não é algo que o torcedor precisa se preocupar, então não estão sucateando o futebol. Para se ter uma ideia, o que o São Paulo vai poder investir são 350 milhões ou até 50% dos contratos de receita. Então, por exemplo, se entrar um novo patrocinador, se aumentar algum patrocínio, se chegar algum outro investidor, o São Paulo vai poder elevar os seus gastos. Então, assim, o que ele não vai poder é contrair novas dívidas, tá? Por quê? No momento em que ele contrai novas dívidas, né? A grande sacada não só para a questão da redução da dívida, mas a grande sacada que o São Paulo consegue com esses contratos é uma credibilidade no mercado, né? Então, ele mostra através de alguns itens de governança corporativa, ele mostra que ele tem uma saúde financeira, que ele tem uma responsabilidade, então ele ganha credibilidade. Então, naturalmente que o São Paulo vai conquistar alguns novos contratos, vão levar alguns contratos, então o São Paulo não vai sucatear o futebol. Se você pegar aí esses valores que eu falei, são maior que 10, 12 times da Série A. Então, assim, se o São Paulo brigar para não cair neste momento, né, nesses próximos 4 anos, que é o prazo estabelecido para esse fundo de investimento, para saldar essa dívida, ele vai muito mais para a incompetência do que a falta de dinheiro, tá? Então, falta de dinheiro não vai ser um problema. O Flamengo fez isso, o Palmeiras fez isso. A diferença é que o Palmeiras, por exemplo, ele teve um único investidor. O presidente chegou lá, bancou o recurso, né? Então, o São Paulo está captando com investidores, né? O Palmeiras cedeu alguns jogadores, né? Alguns direitos de imagem. O São Paulo não vai fazer isso. O São Paulo vai manter os contratos dele de patrocínio, alguns direitos de imagem atrelados a essa operação. Acho que é isso. Espero ter sido esclarecido, né, algumas dúvidas. O São Paulo visa liquidar essa operação aí em 4 anos. Não é impeditivo de fazer novos contratos, novas situações, né? Então, outros fundos de investimento, mas isso aí é algo mais lá na frente, porque basicamente os outros contratos que São Paulo tem hoje, ou as outras dívidas, elas estão ajustadas, né? Então, por exemplo, impostos são diluídos em... Tá certo, então, meu querido Leonardo Lodge, falando aí das questões financeiras do São Paulo sobre o fundo de investimento do Tricolor. Obrigado aí ao Léo, que explicou mais ou menos como funciona. É mais ou menos a base, o que o Palmeiras fez para pagar as suas dívidas, o que o Flamengo fez lá atrás para pagar as suas dívidas. Então, espera-se que o São Paulo cumpra, né, esse cronograma e o São Paulo possa vir forte nos próximos anos, já que tem um fundo de investimento para pagar essas contas maiores, essas contas bancárias. Leonardo Lodge falando aqui do fundo de investimento do São Paulo, como que vai funcionar. Obrigado, você que gosta dos nossos conteúdos, é só curtir a live do Gaion e todo dia você tem vídeo e novas histórias.